Oi, eu sou a Mayara, coordenadora do programa de ST-AIDS aqui de Bauru. E esse vídeo é para a gente conversar um pouquinho sobre o fluxo de casos de testes rápidos discordantes do HIV, tá? É um POP, esse POP vai estar integralmente no InfoSaúde, lá no site da Prefeitura, na aba dos protocolos, tá? E a gente precisa conversar um pouquinho sobre eles agora. O objetivo desse novo POP é padronizar a nossa conduta e garantir a rastreabilidade dos testes, principalmente também evitar laudos incorretos. Lembrando que teste rápido de HIV discordante é um caso de exceção, é raro, então vai acontecer muito pouco na sua prática profissional. Por isso que é bom sempre ter ali em mente que esse protocolo vai estar disponível sempre que acontecer, abrir o InfoSaúde, abrir o site da prefeitura, dar uma lidinha de novo antes de conversar com o paciente, tá bom? Porque isso não faz parte do nosso dia a dia, não faz parte da rotina. Quem são os responsáveis pela execução? Enfermeiros e médicos, executores de teste rápido. Então, toda a equipe de enfermagem também vai participar e a equipe de transporte, que é para levar a amostra sanguínea até o CDA, tá bom? O que a gente vai precisar de material? Relatório de discordância, que nós vamos conversar daqui a pouquinho. O pedido do exame, o SADT, que a gente vai gerar pelo sistema MV. A etiqueta de identificação da amostra, conforme a rotina estabelecida pelo CDA com a sua unidade. E um envelope lacrado para envio dos documentos. Ai, Mayara, não tem envelope e a prefeitura não me manda. Gente, o envelope é importante. Faça um envelope de folha A4 e eu já explico por que é tão importante ter esse envelope. Equipamento, nós vamos usar tubo de coleta com tampa vermelha de 5 ml. Caso não tenha o de 5 ml na sua unidade, é só solicitar para o CDA, tá bom? E caixa térmica para transportar essa amostra. Vamos identificar o teste discordante do HIV, rapidinho, no fluxograma. Quando a gente vai fazer testagem para HIV, a gente roda o teste 1, certo? Teste 1 dando positivo, automaticamente a gente vai rodar o teste 2. Teste 2 negativo, obrigatoriamente começa o fluxo tudo de novo. Vai rodar teste 1 de novo, teste 2 outra vez. Manteve a discordância, a gente precisa coletar um terceiro teste laboratorial, que é exatamente isso que a gente está discutindo aqui. Tá? Então, esse desempate, entre aspas, né, do teste, a gente vai fazer no CTA com fluxo laboratorial. Identificado, então, o teste 1 e teste 2 discordante, o que a gente vai fazer? Reportar o programa, tá? Então, toda vez que tiver um discordante na sua unidade, encaminhe um e-mail para o programa ist@bauru.sp.gov.br informando os dados do paciente e a discordância, tá? Preencher o relatório de discordância, emitir o pedido do SADT. Lembrando que o SADT ele tem que estar de acordo com a população. Então, a gente pode ter um pedido de exame específico para gestante, parceiro de gestante ou população geral, tá bom? Sempre seguir a população que você está atendendo. Esse aqui é o relatório de discordância, que vai estar anexado no POP e que também vai ter um link lá para você baixar direto, tá? O relatório de discordância não é para ser entregue para o paciente. Quando a gente tem um teste discordante, o paciente sai da unidade, infelizmente, sem nada na mão. Ele não tem um resultado. Você não pode falar para ele nem que ele é positivo para HIV, nem negativo. Então, você não pode entregar nenhum tipo de documento para o paciente. Esse relatório de discordância ele vai ser enviado para o CDA e anexado no prontuário do paciente. Mas o paciente vai sair da sua unidade com as suas orientações. Ele não leva nenhum tipo de papel, porque você não tem um resultado para dar para ele ainda. Nesse relatório precisa ter o lote, data de validade, quem fez esse exame e o resultado do exame, do T1 e do T2, tá bom? Seguir o modelinho à risca. O pedido do SADT, só reforçando que ele tem que ser focado para a população que você está atendendo. Ou é gestante, parceiro de gestante ou população geral.
Dado discordante, vamos para a coleta. Vai coletar um tubo vermelho de 5 ml e vai identificar conforme a rotina. Vai cadastrar esse exame no site do CDA. É para usar um mnemônico HIV2, tá? Coloca lá HIV2, gera a etiquetinha, conforme é a rotina da unidade de vocês. E encaminhar toda essa documentação no envelope lacrado e endereçado. O que você vai colocar dentro desse envelope? O seu relatório de discordância e o SADT. Dobra, coloca no envelope e fecha. Nesse envelope vocês vão endereçar a qualidade e lá no nosso POP tem um nome, que isso pode mudar de tempos em tempos. Então, endereça ao CDA, ao setor de qualidade, aos cuidados de e o nome da pessoa que estiver no POP. Por que tem que estar nesse envelope? Isso é um documento sigiloso. O motorista que vai buscar a sua amostra não pode saber que a pessoa lá da unidade está com uma suspeita de HIV. O atendente lá do CDA que vai receber esse documento, ele não pode saber o nome da pessoa que suspeita do HIV. Só vai ter acesso ao nome que de fato for rodar esse exame e fazer essa análise. Por isso que tem que estar em envelope lacrado. A gente tem que garantir esse sigilo. Estando tudo certo, aciona a frota para encaminhar em caixa térmica esse material para análise no CDA. O CDA vai receber essas amostras das 8 às 18, em horário comercial em dias úteis. Se for numa sexta-feira, 6 horas da tarde, você vai orientar o paciente a retornar na segunda-feira, no próximo dia útil, para fazer essa coleta, tá bom? Em relação aos resultados. Se o resultado for negativo, o CDA vai liberar o laudo no sistema, a unidade convoca o paciente, entrega o resultado e aí sim o paciente vai sair com um documento na mão, com um laudo negativo na mão e encerrou o caso. Agora, se o resultado for positivo nessa primeira análise, o CDA não vai emitir nenhum tipo de laudo. Ele vai entrar em contato com a unidade de saúde, para a unidade de saúde convocar esse paciente e fazer uma nova coleta. E só então, essa nova coleta dando positivo também, que o CDA libera o laudo. Por que isso? Isso faz parte do fluxograma do Ministério da Saúde. Quando a gente tem uma análise não presencial do HIV, a gente precisa se certificar de que essa amostra não foi trocada antes de liberar um laudo positivo. Então, sempre que você fizer uma análise não presencial de um tubinho de sangue, se ela for positiva, para você poder liberar o laudo, você tem que coletar uma segunda amostra, refazer o teste para ter certeza que não houve troca de tubo em momento nenhum e liberar um exame de fato que de fato comprove a sorologia desse paciente. Pontos importantes nessa segunda amostra. Quando você convocar o paciente para fazer essa segunda coleta do HIV, não precisa cadastrar um mnemônico lá no site do CDA. Você só vai fazer de novo todo aquele processo do envelope lacrado, então vai deixar um relatório escrito que é a coleta da segunda amostra, colocar um novo SADT, fechar o envelope, endereçar o envelope, da mesma forma que nós fizemos no passo 1. Mas na amostra, no tubo vermelho, não vai tirar a etiqueta dentro do site do CDA. Só vai colocar nome completo do paciente, data de nascimento, com letra legível, o nome completo, sem abreviações, tá bom? Alguns pontos muito importantes. A orientação do paciente nesse caso. O pior resultado que a gente pode dar para um paciente é o não resultado, que é o caso do discordante. Então, esse paciente ele tem que ser muito bem acolhido, muito bem orientado. Inclusive, ele tem que ser orientado que talvez o resultado não saia na primeira amostra, que seja necessário a segunda amostra. Então, você precisa ter o telefone, ter o contato desse paciente, deixar muito claro que você
vai precisar falar com ele tem que autorizar que você entre em contato com ele. Então, combina se vai ser via WhatsApp, se vai ser via telefone, qual é o horário melhor que você pode ligar para ele. Deixa esse paciente com um vínculo com você e com mais alguma pessoa na unidade, para que ele possa procurar a unidade para saber do resultado dele. Lembrando que ele vai estar aflito, nervoso, porque ele está saindo de lá com uma dúvida. Ele não tem nem a certeza de que ele tem HIV e nem a certeza de que ele não tem. Então, é um paciente que está muito sensibilizado. Ele precisa estar muito bem orientado. Registrar tudo em prontuário. Tudo. Tanto numa forma escrita do que você está fazendo, quanto nos procedimentos. Todos os testes rápidos que você coletar tem que estar lá checado no procedimento ambulatorial do MV. Se atentar ao horário de envio da amostra, que vai ser em horário comercial, das 8 às 18. Qualquer caso que ocorrer fora desse horário, orientar o paciente a voltar no próximo dia útil, tá bom? Isso foi uma colocação do próprio CDA para fazer análise desses exames. E não esquecer da comunicação obrigatória. O programa precisa saber que você teve um discordante na sua unidade, tá? Passa isso por e-mail para o programa ficar ciente. Ao final do nosso POP, tem um fluxograma que está bem detalhadinho, dá para seguir ele nos casos da sua unidade. Abre esse fluxograma, segue ele ponto a ponto que não vai ter problema, não vai ter erro para vocês. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pode entrar em contato com o programa no telefone do CTA, tá bom? Pode ligar, não tem problema, entre em contato comigo ou com a equipe do CTA, que eles vão saber orientar você certinho. Agradeço a atenção, aqui estão as referências e a equipe toda que elaborou esse fluxograma. Ele foi elaborado junto com a equipe técnica do CDA para que a gente tenha todos os pré-requisitos do Ministério da Saúde cumpridos em relação à testagem e a um exame com qualidade, além de toda a equipe da prefeitura para fazer esse fluxograma funcionar de forma adequada. Fico à disposição, agradeço a atenção e até breve.